aqui. Pronto, que vai falar agora já no início sobre o filme. Mas pronto, se depois quiserem esclarecer eventualmente alguma coisa, não se calhar sobre o filme, não é? Como uma vez que não viram, mas pronto, assim, alguma coisa geral. Boa tarde. Pronto, eu vou apresentar o filme, portanto não será uma conversa depois, mas para já posso satisfazer alguma curiosidade vossa em relação a este trabalho. Eu posso dizer já o seguinte: o meu sonho era fazer a adaptação cinematográfica do ensaio sobre a cegueira. Claro, isso era o que eu queria, não é? Mas isso é só para os americanos, não é? E, portanto, para o Fernando Meirelles. Para o Fernando Meirelles. Pronto, e Hollywood, porque foi. E Hollywood. Ele é brasileiro, mas quem pagou foram os americanos. Exato. E infelizmente nós temos escritores maiores que a nossa própria dimensão, não é? E que ultrapassam qualquer possibilidade de podermos chegar a eles. O caso do Saramago talvez seja quase o único, talvez é possível que sim. Não sei se outros seriam. Acho que é talvez um caso único, dá-me ideia que sim. É muito difícil porque é um homem com um sucesso global gigantesco e, portanto, não é fácil. Mas outros grandes escritores também não é fácil adaptar, porque são caros, não é? Nós acabamos, eu como produtor, fizemos agora um filme com adaptação de um livro do Miyakoto e também não foi barato, não é? E é muito controlado e com agentes internacionais muito poderosos e que nos exigem mil e uma coisa, portanto não é fácil. Eu percebi que não ia fazer nunca este filme, este texto. Porque quando eu li este livro, eu caí para o lado de prazer, não é? Cá está, Gandalf. Isto é fantástico e tal. É um filme mesmo, isto é cinema, o Saramago escreve para cinema, que não há qualquer dúvida nenhuma, isto é um filme, não é outra coisa. Portanto, é isto que eu quero fazer, como não consigo, vou convencer aqui o meu amigo, tenho um amigo no teatro, e quando o meu amigo do teatro quis fazer uma adaptação do Zé Saramago, porque ele também gosta muito do trabalho dele, queria fazer um outro livro, não é? Uma outra adaptação, e eu convenci-o a não fazer, a fazer esta. E assim consegui chegar aqui ao pé, e os direitos já não eram tão caros, não é? Para teatro, já tinham os direitos para teatro que são mais baratos, depois isto era um documentário em cima, já não era uma ficção, já não tinha... Pronto, era diferente. E consegui fazer este documentário e de facto começou sem dinheiro nenhum. Portanto, este documentário é, ao contrário do anterior, que quem viu um filme que foi financiado e que eu tive condições para trabalhar pelo menos aqueles anos todos, andar nas ruas de Lisboa a filmar as pessoas e tal. Este aqui partiu mal, não tinha dinheiro nenhum, queria fazer absolutamente. E como era com o João e era um amigo meu, a vida estava-me facilitada. Eu, desde o momento que tivesse lá uma câmara e uma equipa mínima, eu podia ir para a frente, e foi isso que eu fiz. Por isso o filme nota-se em alguns momentos, se calhar, a pobreza dele. Eu noto, pelo menos vocês vão notar também. Portanto, há momentos em que são de facto mais frágeis tecnicamente, digamos. Eu não tinha as condições reunidas. Portanto, é um filme que começa logo economicamente frágil, mas que depois, a pouco se foi construindo e foi conseguindo os meios para o fazer. E é essencialmente isso. E o que eu quis fazer foi, como é o nome do próprio título, quis fazer um ensaio justamente sobre o teatro. Mais do que fazer o ensaio sobre a cegueira, quis trabalhar os materiais do ensaio sobre a cegueira, mas fazer um ensaio sobre o teatro. Portanto, é uma espécie, não digo uma lição, uma aula sobre teatro, mas é um pouco, é um ensaio sobre o que é que uma companhia de teatro com o bando, como é que trabalham, como é que funcionam, o que é que fazem. Eu gosto muito do trabalho deles e aprecio muito, e por isso foi com muito prazer que fiz este documentário. Pronto, vou-me calar e vocês podem perguntar o que quiserem. Sim. Como eu não fui ver a peça, que isto é longe, quando eles foram para o sul, estavam aqui tão bem, aqui a saltitar bem em Lisboa, mas eu sou um grande fã também do João Britos, de facto, e faço ideia, ainda bem que fez este documento. Pois, ainda por cima é uma peça que não se pode levar para todo lado, porque a construção, a maneira como ele imaginou esta peça, o João já é
uma pessoa que imagina coisas do Arco da Velha, né, complicadas. E aqui imaginou mesmo uma cenografia muito complicada. Isto é uma estrutura pesada, não se leva para qualquer lado, não é? É uma coisa que... as gravações são essencialmente no Porto, no Teatro São João, foi onde foi a estreia, a primeira apresentação, e depois uma segunda fase de filmagens, já nem sei onde é que foi, talvez, na Caixa Geral de Depósitos, na Culturgesto, talvez, sim, acho que sim. Por isso, mas é uma estrutura muito pesada, portanto é muito difícil trazer aqui, por exemplo, a Vila Franca ou a outras cidades. Eu acho que foi Lisboa e Porto e ficou por aí. Pronto, acredito que também não haverá mais comentários ou questões, uma vez que não viram o filme. Vou-vos então desejar boa sessão, agradecer a presença do Rui e também dos espectadores que aqui estão. Pronto, obrigado. Pronto, e obrigado por terem vindo também. Fico sempre contente de ver espectadores. Estes jovens fazem um trabalho incrível e depois, bom, é difícil, é muito difícil, eu sei. Pois, já sei. Mas é isso que tivemos a conversar. É muito complicado mobilizar hoje em dia pessoas para ir a uma sala. Os jovens, porque podem ver tudo no computador. As pessoas já mais velhas podem ver na televisão tanta coisa que não há razão para ir agora sair, chatear-se, apanhar chuva e cansar-se e tal. Pronto, o cinema perdeu aquele lugar da eleição da minha geração, ou das gerações mais velhas. E hoje em dia o cinema é pipocas e muitos tiros e muitas aventuras, ou então romances com muitos meios e tal. Mas temos que voltar a lutar pelo cinema, mas tem que ser de outra maneira, não sei. São vocês que vão ter que inventar isso, não sei. Vocês que gostam do cinema e desta coisa assim, desta partilha pública, não é? Sim, tem que se inventar qualquer coisa. Não sei o quê, para já. Pronto, Pronto, boa sessão então, também. obrigado.